Olá, Vermelhucha, bem-vinda a mais um live da sexta e eu espero que esteja a ser uma sexta espetacular. Ok, hoje estou numa de sexta, mas devia ser mais sexta, certo? Para chamar a atenção. Então, aqui é o nosso live semanal em que eu tento que tu soltes amarras para viveres mais plenamente a sexualidade. Se é a primeira vez que estás aqui comigo, eu sou a Xana, faço mentoria em sexualidade feminina e costumo dizer que sou um pouco a campainha das mulheres para se lembrarem desta área, porque normalmente ela não está como prioridade nas nossas coisas do dia a dia e ela é extremamente importante. Se já chegaste, vai-me dizendo olá, diz-me de onde é que me estás a ver. Espero que estejas bem, que não tenhas tido nenhum problema com as chuvadas que houveram e com estas inundações e coisas por aí ao longo de todo o país, mas em especial em Lisboa e também em Porto Alegre. Portanto, há aqui zonas que especialmente tiveram problemas e eu espero que contigo esteja tudo mesmo a correr muito bem. Já agora também diz-me se está tudo bem com a imagem, está tudo bem com o som e além do local físico, em que local tecnológico estás a ver, se no Instagram, se no Facebook, na minha página, ou no grupo privado das cúmplices, ou ainda se me estás a ver antes no YouTube. Bom, e vamos então ao tema de hoje. E hoje trago aqui um tema que muitas vezes é confundido, nomeadamente até quando falam da minha própria área, ou quando me perguntam, ou quando tentam dizer aquilo que eu faço. Há aqui uma grande diferença entre dois conceitos, entre sexualidade, e eu digo-te sempre que sou mentora em sexualidade feminina, entre sexualidade e entre sexo. A Rita Lee, eu acho que deves conhecer, cantora brasileira super conhecida, tem uma música que é a diferença entre amor e sexo. Bom, e eu hoje venho-te trazer as diferenças, ou tentar que percebas melhor a diferença entre sexualidade e sexo. Então, vou-te dar aqui uma definição que eu acho bastante interessante da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde define sexualidade como uma energia que nos motiva para encontrar amor, contacto, ternura e intimidade. E ela integra-se no modo como nós sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. E na verdade, esta grande confusão entre sexualidade e sexo leva muitas vezes a que algumas mulheres não se investam na sexualidade, pensando que investir na sexualidade tem tudo a ver com o sexo. E aqui, no sexo, também podemos dividir aqui dois conceitos, não é? Há o sexo enquanto órgão genital, que define, ou até há alguns anos definia unicamente o género, agora já há outras formas de abordar o género, mas vamos aqui por uma forma mais simples e até mais tradicional ou convencional, que é o sexo como os órgãos que nos definem, não é? Em termos de género, de macho ou fêmea, e também aqui o sexo como ato sexual ou relação sexual. E vou-te aqui falar um pouco mais da diferença entre sexualidade e sexo como relação sexual. Olá, Neuza, espero que esteja tudo bem aí na tua ilha, que na tua ilha não tenha havido nenhum problema, até porque estás bem longe. Espero que estejas bem e o teu marido também, claro. Um beijo muito grande. Então, vamos aqui falar um pouco disto. Como eu te disse, para a própria Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é uma energia que nos motiva a uma série de coisas, incluindo o amor, o contacto físico e a intimidade. Ora, não inclui o sexo ou a relação sexual está incluída na sexualidade, mas não é a única parte da sexualidade. Na verdade, a sexualidade é uma necessidade básica nossa, nasce connosco, certo? Nós não nascemos com a relação sexual, mas nascemos com sexualidade, certo? Faz parte dos nossos pensamentos, faz parte da nossa forma de estar, da personalidade, e não pode ser separado de tudo o resto que nós somos enquanto pessoas. A sexualidade acaba por influenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas interações com outras pessoas, e na verdade acaba por influenciar a nossa saúde física e mental. Ao descurarmos esta área da nossa vida, é como se estivéssemos a descurar uma parte da saúde. E se a saúde toda a gente aceita que é um bem primário e uma prioridade que devemos ter, então a sexualidade e a saúde sexual têm que lá estar incluída.
Na sexualidade, e é muito isso que eu falo, não só nos lives que faço aqui para ti ou nas minhas publicações, mas também, por exemplo, no Gangue das Vermelhuchas, nas sessões de maleta que faço, a sexualidade é muito mais do que a relação sexual e ela vai evoluindo ao longo da nossa vida, tal como outros aspectos nossos. A nossa personalidade, a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar, vulgo, o nosso mindset, também se vai alterando ao longo da vida, com a nossa idade, com as nossas experiências, com as coisas que nós vamos conhecendo novas, não é? Com mais informação, nós vamos alterando. E a nossa sexualidade também, ou seja, a nossa forma de sentir, a nossa forma de gostar, de tocar, a nossa forma de gostarmos, de sermos tocados, também vai evoluindo. O que acontece com este aspecto, eu julgo que com a humanidade, mas muito em particular, e porque é aquilo a que eu mais me dedico com as mulheres, é que como nós não somos preparadas para encarar a sexualidade como um aspecto nosso e como este aspecto global, acabamos por muito ser mais direcionadas para que sexualidade seja igual à relação sexual. Além de estar a reduzir imenso tudo o que é a sexualidade e que é um direito nosso, também não estamos a ver aquilo que nos está a faltar na globalidade, porque se associamos que é só um dos aspectos, só vamos pensar o que é que nos pode faltar ou o que é que pode não estar tão bem, ou pode estar lindamente na parte do ato sexual e não tanto na parte da sexualidade em geral. Daí eu falar muitas vezes em se te sentes sensual, se te sentes sexy, se investes tempo em ti para perceberes o que toques é que gostas. Portanto, todas essas coisas têm mais a ver com a sexualidade e com o teu mindset e com a forma de sentir do que propriamente com o propósito que seja um ato sexual. Na verdade, eu podia aqui também fazer uma equivalência. Nós somos tão mitigados nestes conceitos que nós, a sexualidade quase que é focado apenas, e genericamente, o ato sexual, é como quando se fala dos genitais femininos, fala-se da vagina, em vez de se falar da vulva ou da nossa querida deusa. Assim como também quando se chega ao ato sexual, também só se fala mais da parte de foguetes e confetes, certo? Ou seja, em grandes temas e em grandes conceitos e em grandes coisas que incluem muitas coisas, nós, nesta área principalmente, somos levados a ir por um caminho de apenas um pormenor. Portanto, sexualidade reduzimos a sexo, sexo reduzimos a foguetes e confetes, órgão genital feminino reduzimos a vagina, portanto, ou seja, acabamos por ser tudo muito pouquinho. O que nos tira uma verdadeira ideia de abrangência, ou seja, ficamos a olhar para uma árvore quando devíamos de ver a floresta e ver a quantidade de árvores que existem e a variedade delas. Se já me segues há algum tempo, deves estar a estranhar. Eu hoje estou a fazer uma analogia com árvores, em vez de com comida, porque eu tenho muito hábito de trazer a alimentação para os lives e para as comunicações, porque eu sei que é algo que nós todas conseguimos normalmente identificar com facilidade as analogias, mas eu acho que aqui para estes conceitos a história da árvore e da floresta efetivamente é uma boa analogia para nós percebermos isto. Então, se a própria Organização Mundial de Saúde define a sexualidade como algo tão abrangente e que tem muito a ver com a nossa forma de nos relacionarmos, certo? É óbvio que ela é muito interior, certo? Mais do que exterior. O ato sexual, efetivamente, cabe no conceito da sexualidade, certo? Não há dúvida disso, mas ele não é a sexualidade. Daí que, por exemplo, quando falamos de dúvidas que algumas vermelhuchas têm, quando falamos, por exemplo, de uma angústia que é muitas vezes o não tenho muito desejo, ou não tenho nenhum, ou nunca me apetece, eu tento sempre ir perguntar outros aspectos, porque muitas vezes a questão não está no ato sexual ou na situação, está na forma como a vermelhucha está aqui a vivenciar tudo o que é a sua sexualidade. A sexualidade inclui, por exemplo, a maneira como eu gosto de estar ou não atraente para os outros, mas também para mim. A maneira como a minha autoestima, a minha autoconfiança está dentro de mim e a maneira como eu vou transportar, não é?
nas coisas que eu faço. Ou seja, eu queria aqui desmistificar que sexualidade feminina é ato sexual na versão mulher, ok? E que é muito mais do que isso. É uma forma de estar, é uma forma de pensar e é uma forma de viver. Viver numa situação que é uma situação básica do ser humano. Como eu já te disse há pouco, nós nascemos com sexualidade e ela vai evoluindo até morrermos, ela vai evoluindo ao longo da nossa vida, nem sequer é uma coisa estanque, tá bem? E ela é muito influenciada pela educação, pelo meio ambiente, por aquilo que nós aprendemos ou não aprendemos, pelas pessoas com quem nós contactamos ao longo da nossa vida, pelas experiências diretas que vamos tendo da nossa sexualidade. Aqui acaba por se refletir muito aquela limitação que eu falei há pouco, é que muitas vezes a nossa sexualidade acaba por ser construída ao longo da nossa vida com base num único aspecto dela, que é a parte do sexo, ou seja, da relação sexual. E o que faz com que, na verdade, ao estarmos a limitar tanto, nunca consigamos efetivamente expandir e usufruir desta boa energia, certo? Que nos motiva, como diz a Organização Mundial de Saúde, para encontrar o amor, para encontrar o contacto, a ternura e a intimidade. Portanto, eu, por exemplo, quando estou na rua e cumprimento alguém, não, eu estou na mesma a usar a minha energia sexual. Posso estar a usá-la num sentido positivo ou num sentido negativo, ou, como a maioria, não ter consciência de que estou a usar essa parte da minha personalidade e do meu ser nessa interação. Eu espero que esteja a fazer algum sentido, pelo menos, que eu quero que faça muito, mas acredito que se é a primeira vez que estás aqui, a pensar comigo, não é? Nesta situação de o que é a sexualidade e o que é sexo, possa ainda não estar a fazer todo o sentido, mas se tiveres alguma dúvida, coloca aí e eu vou responder ainda durante o live, ou se não o fizer durante o live, farei a seguir, porque normalmente eu vou sempre ver todos os comentários que vocês deixam. Até porque, estou-me aqui a esquecer de um pormenor, que eu costumo sempre também agradecer, que é a todas as que estão neste momento aqui a assistir ao live, quer no YouTube, no Instagram ou no Facebook, mas também agradecer a todas as que vêm depois em diferido, porque nem para todas este é um bom horário para estarem aqui comigo, mas eu sei, e até porque depois tenho os comentários e as mensagens, vêm depois num outro horário. Portanto, quando tu ouvires isto, seja agora, seja mais tarde, se ficares com alguma dúvida, por favor, manda, para eu também te poder ajudar a esclarecer, porque eu acho que é importante nós todas termos esta noção de que sexualidade é uma coisa, sexo é outra, sendo que sexo cabe na sexualidade, mas não é apenas e só isso que é sexualidade. Isso também talvez te faça perceber melhor algumas das publicações que eu faço e algumas das atividades que eu tenho. Por exemplo, na área da maleta vermelha, que é uma das minhas atividades, é fazer sessões de maleta vermelha, é normalmente essa a surpresa, que é muitas pessoas quando pensam em fazer uma maleta e ainda não fizeram, o que acham é que vamos chegar ali e vamos falar só de sexo, certo? E que vamos falar de produtos eróticos, mas só todos muito relacionados, por exemplo, com a área do coito, certo? Da penetração. E depois geralmente a surpresa é essa. E se tu já estiveste comigo, tenho a certeza que vais confirmar o que eu estou a dizer. A surpresa é que nós depois falamos de imenso de sexualidade, também falamos do ato, mas falamos muito mais de sexualidade em geral, de forma de estar, de forma de sentir, de todas essas coisas, das nossas crenças, dos nossos tabus que aqui estão e que às vezes não sabemos de onde vieram, do que falamos propriamente do ato sexual ou de atos sexuais especificamente. E a parte até do coito não é aquela que é a mais abordada nas sessões, são muito mais a parte do toque, do sentir, do descobrir, porque é no toque, no sentir e do descobrir que nós também percebemos onde estão as nossas crenças, não é? Quanto mais eu aceito ser tocada, quer dizer que eu já me livrei de bastantes crenças, ou que não as cheguei a ter, sobretudo as que não têm quase nenhumas, não é? São mulheres muito, muito abençoadas, mas a ideia é um pouco esta, é
quanto mais nós sentimos, quanto mais nós aceitamos ser tocadas, quanto mais nós aceitamos tocar, quanto mais nós aceitamos ir no flow da sensação, não é? Mais estamos libertas de crenças e mais estamos a usufruir da sexualidade. Só que a sexualidade em si é algo que tu tens diariamente contigo própria. Aí podes não a desenvolver ou não a identificar, ou até o que muitas vezes acontece é escondê-la, restringi-la inconscientemente, porque foste educada. E quando eu digo educar, eu gosto muito aqui de dizer que às vezes não é educação direta, porque muitas vezes as feministas pensam no pai e na mãe. E às vezes pode não ter sido diretamente o pai e a mãe, podem ter sido outras coisas que nos aconteceram à volta, nas outras pessoas que nós contactámos em crianças, as conversas que nós ouvimos no café, até na escola, todas essas coisas influenciam. Não é só o pai e a mãe se eram mais assim ou eram mais assado. Aliás, isso reflete-se muito numa outra situação, que é, às vezes, até o pai ou a mãe ou até o casal até são algo desinibidos na sua relação, não é? Na sua relação de intimidade, um com o outro, ou até em conversas em grupos, certo? E é normal, não é normal, mas é muito comum assistir, por exemplo, uma filha que é adolescente ficar envergonhada com a conversa da mãe. E às vezes nós pensamos, então, mas quer dizer, então a mãe está super à vontade, está aqui a conversar porque é que ela, não é, jovem, está a ficar constrangida. A questão é que provavelmente as crenças que ela tem à volta, essa adolescente, não estão a ser geradas diretamente pela mãe, mas estão a ser geradas pela sociedade, porque se calhar ela já se apercebeu, até chegar à adolescente, que não é o comportamento natural de uma mulher aquele que a mãe está a ter. Ou seja, da mãe estar mais à vontade a falar sobre um tema, ou da mãe expressar alguma sexualidade. Faço aqui já um parênteses, eu não estou a falar de sexo explícito nunca, ok? Não estou a falar de sexo explícito ao pé de crianças, nem ao pé de adolescentes, não estou a falar nada disso. Eu acho que o sexo deve ser algo privado e íntimo e que não devemos sujeitar as outras pessoas às nossas ideias. Portanto, a sexualidade, ou o sexo neste caso, tem que ser com consentimento integral, não só das duas pessoas que estão a interagir, mas como todas as outras que possam estar à volta também têm que ter consentimento, também têm que dar consentimento. Mas, retirando este parênteses, a verdade é que é comum, e isso já me aconteceu em algumas sessões, nomeadamente de maleta ou de mentoria de grupo, ter mães e filhas e ver que a filha fica um pouco incomodada com o à vontade da mãe. E a partir de poderíamos aqui dizer, então, mas não faz sentido, se a mãe é à vontade, como é que ela, que a filha, se sente aqui tão inibida? Ela sente-se porque ela também tem interferências, não é? Também tem influências do resto da sociedade e alguns na vida dela, de crescimento até a idade que tem, ela deparou-se com estes conceitos de que não era comum ser à vontade na sexualidade, não era comum aquele comportamento para uma mulher, e ela, na verdade, fica ali no conflito, que é, por um lado é a minha mãe, mas por outro lado ela está a ter um comportamento errado. Um comportamento errado que não foi de certeza a mãe que lhe deu, foi o resto da sociedade. E eu bato muito neste ponto para percebermos que a parte da sexualidade humana, mas eu gosto sempre de focar na feminina, tem muito mais a ver com todo o contexto e com tudo o que nós vamos passando e com todas as pessoas que nós vamos contactando, do que às vezes apenas e só com o pai, com a mãe, com quem vivemos e que nos passaram a educação mais direta, está bem? E, por exemplo, este exemplo de que há jovens que ficam constrangidas com o à vontade das mães, tem muito, acaba por demonstrar esta parte em que não é a educação às vezes direta que está a influenciar, mas tudo o que está à volta e que está a condicionar. É normal isto acontecer, e até bastante comum. Vejo as mães a ficarem tristes, por um lado a tentarem não ligar, mas por outro lado ficarem tristes por perceberem que há ali uma desconexão com a filha, não é? Desculpem. Em que elas estão a tentar ter uma postura natural ao pé das filhas, ou seja, não se restringirem, pese embora esteja a filha, e até a serem um exemplo, não é? De como é que ela deve estar à vontade com esta área, e ficam ali tristes por ver a reação. E eu tento aconchegar as mães
e explicar-lhes que efetivamente não há que ficar constrangida, não há que nada, há que aceitar e que aqui a influência é muito mais da sociedade do que propriamente da educação direta que ela tem. Bom, eu espero que tenha feito sentido falarmos aqui um pouco da diferença entre sexualidade e sexo e falarmos aqui de toda a abrangência da sexualidade e em tudo o que ela toca na nossa vida em geral e como ela faz parte do nosso ADN humano, está bem? Ela está sempre connosco desde que nascemos, mas que muitas vezes é confundida em ser apenas um ato sexual e acaba por restringir muito a forma como nós acabamos por vivê-la, está bem? Então é assim, se ficares com alguma dúvida ou quiseres comentar esta conversa de hoje, não é? Porque eu tento trazer à sexta-feira uma conversa, não é? Entre nós, se quiseres comentar, super grata, darei resposta e gostaria muito de saber os teus comentários, estejas a ver agora em direto ou vejas depois quando tiveres mais tempo e estiveres mais à vontade. Vou então deixar-vos, temos o resto de sexta-feira, eu hoje ainda tenho imensas coisas por fazer, além de que tenho que lidar aqui com uma constipação que tenho que resolver rápido porque tenho muita coisa para fazer este fim de semana, nomeadamente sessões de mentoria de grupo, portanto tenho que estar em forma, nomeadamente na voz. Espero que tenhas gostado mais uma vez e espero ver-te por aí muito em breve novamente. Um beijo muito grande e muito, muito vermelhoso.